Então, a gente está saindo um pouquinho, novamente, do campo estrito da história. Então, de novo, boa tarde, agora estamos gravando. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho da simbologia, da etimologia e dos significados do direito. Bom, trago aqui, de novo para vocês, algumas referências. Então, quem tem o material, é só clicar no link do PDF e abrirão os textos para vocês lerem. E eu quero começar falando da etimologia da palavra direito. Ela vai nos levar à simbologia. Bom, primeiro, existem dois termos, duas palavras para exprimir a ideia do direito. A primeira palavra, obviamente, é o direito. Então, a primeira palavra que significa direito é direito. Porém, curiosamente, a palavra direito não vira adjetivo. Eu não falo que o fenômeno é direitídico. Eu não falo que o fato é direitídico. Eu uso outro radical, eu uso outra palavra diferente. Então, a palavra direito tem um radical e a palavra jurídico tem outro radical. Elas derivam de palavras diferentes. Eu tenho um problema etimológico. O que é a etimologia? Etimo é origem, é raiz. E logia vem de logos, explicação racional. Nós já fizemos a etimologia da palavra lei. Ora, o etimo é a raiz, é o radical, é a origem. Logia é a explicação racional. Etimologia é a explicação racional a partir da origem. Nós usamos a etimologia normalmente para mostrar de onde surgiram as palavras. Então, é a etimologia da palavra. Bom, então eu tenho dois universos, direito e jurídico. Eu tenho dois radicais, melhor dizendo. Duas origens diferentes, direito e jurídico. A palavra direito, ela é usada em alemão e inglês. Ela é usada em português, espanhol, italiano e francês. Ora, o alemão e o inglês pegam a ideia do rectum, que é a parte final da palavra, e o português, espanhol, italiano e francês pegam a ideia do directum. Rectum significa reto, e directum significa no sentido reto, em linha reta. Bom, temos aqui um grupo de palavras que derivam de rectum, directum. Bom, do outro lado, a palavra jurídico vem de ius. Ius significava direito para os cultos, para a elite, para os advogados, para os juristas. Então, em Roma, o estudante de direito, o profissional do direito, o pretor, eles se referiam ao direito como ius. As camadas mais populares se referiam ao direito como rectum. Ora, o rectum é o reto. E o ius? Há uma controvérsia. Iusum poderia ser a origem de ius. Iusum significa ordenado, mandado. Olha, é a ideia de ordem, a ideia de comando, a ideia de força. Primeira possibilidade, jurídico vem de ius. E os romanos se perguntavam, de onde vem ius? E eles próprios respondiam, de iusum, que significa ordenado e mandado. Outra corrente vai dizer que não, é mais óbvio ainda. O ius não vem do iusum, não vem da ordem, não vem do comando. O ius vem do iustum. Iustum deu origem à palavra justo, que remete à ideia de justiça.
Bom, nós temos então aqui dois radicais que já eram usados pelos romanos para exprimir a palavra direito. De um lado, o ius, de outro lado, o rectum. Rectum virou direito, ius virou jurídico. Bom, nós passamos a chamar o fenômeno no sentido popular da palavra. Nós passamos a chamar o fenômeno de direito, usando o rectum. E nós deixamos de lado, por muito tempo, o ius. Então, durante um período da história, nós paramos de chamar o direito de ius e passamos a chamar o direito de direito. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas vamos voltar aqui para o meu material. Para nós entendermos por que o ius era a expressão originária do direito, científica do direito, e deixou de ser, eu preciso falar das deusas. Eu vou só voltar um pouquinho, já falamos da Grécia, mas os gregos representavam a deusa do direito de quê? Como uma deusa que tinha os olhos abertos, uma espada e uma balança. Então, a deusa de quê? Segura uma balança sem fiel, com os dois pratos, na mão esquerda. Ela tem uma espada na mão direita, os olhos abertos, e ela está de pé. Segundo o Tércio, a deusa de quê dizia existir o justo quando os pratos estavam equilibrados. Equilíbrio significa. A palavra que designava o equilíbrio em grego era ison. Daí vem a palavra isonomia. Ora, para os gregos, então, o justo é o equilíbrio. E o equilíbrio é a igualdade entre as partes, elas têm o mesmo peso, elas vão receber o mesmo tratamento. Bom, a deusa grega, portanto, ela é representada ainda hoje. Você encontra representações com olhos abertos, a espada e a balança. A deusa romana era a Iustícia. Ora, a deusa justiça. A deusa justiça tem uma balança com os dois pratos e o fiel no meio da balança. Ela segura a balança com as duas mãos. Então a deusa justiça está segurando a balança com as duas mãos. Ela não tem espada. Seus olhos estão vendados. E a deusa romana dizia o direito, o ius, ou seja, aí vem a palavra ius. Ius, para muitos, era aquilo o que a deusa Justícia falava, então ela se pronunciava sobre o conflito no momento em que o fiel estava completamente equilibrado. Portanto, quando o fiel da balança, aquele medidor da balança que fica no meio da balança, estava reto, ela proferia o ius, ela dizia o que era justo para o caso. Aqui nós temos as duas palavras do direito, pessoal. Nós temos aqui, nessa simbologia romana, o ius, ou o direito, como sendo aquilo o que a deusa fala, e nós temos o rectum, como sendo a posição reta do fiel. Então, se vocês já viram balança com fiel, ela tem um marcador. Esse marcador indica se os pratos estão em equilíbrio ou desequilíbrio. Quando ele está na vertical, com ângulo reto, na linha reta,
isso significa que as balanças estão em equilíbrio. Então, o rectum mostra o equilíbrio. O povo se referia ao direito como o rectum. Os profissionais do direito, a elite romana, se referia ao direito como o ius, como aquilo o que a deusa falava. Bom, dito isso, não é fácil, pessoal. Eu tive que desenhar aí muito, assim, artisticamente, né, a deusa romana do direito, porque eu não acho representações dela na internet. Qual é a questão essencial? A deusa romana, originariamente, a Iustícia, não tem a espada. Ela segura a balança com as duas mãos. O fiel é um medidorzinho que fica aqui no meio. Eu tentei representar aí para vocês, né? E quando ele estava rectum, em linha reta, ela falava o direito. Ela dizia o ius. Bom, uma vez eu lecionando sobre a deusa romana, um colega de vocês fez uma pergunta muito interessante. Se a deusa romana é cega e ela segura a balança com as duas mãos, para que serve o fiel? Olha, pessoal, olha a contradição da coisa. A deusa grega segura a balança com uma mão, a espada com a outra, e a balança não tem um fiel. A deusa não olha para o fiel para saber se os pratos estão em equilíbrio. A pergunta do colega foi: meu desenho foi demais, né, Richard? Eu agradeço aí que você notou o talento inerente à minha pessoa, né? Ainda bem que você reparou isso, né? Assim, eu sou um artista pós-moderno, né? Mas enfim, mas olha a pergunta que o colega de vocês me fez. Para que serve o fiel? Se a deusa romana está com os olhos vendados, ela não está enxergando o fiel. Quer dizer, a deusa grega, que talvez pudesse olhar para o fiel para ter certeza se os pratos estão em equilíbrio, não tem uma balança com o fiel. E a deusa romana tem a balança com o fiel. E aí ele próprio deu a resposta. Ele me salvou, né? Porque eu teria que pensar muito para dar uma resposta. Ele falou: será que não é porque a deusa, na verdade, já sabe qual é a decisão, mas ela usa o fiel da balança para mostrar para o povo que decisão foi essa? E faz todo sentido. Daí também vem a ideia do rectum. Quer dizer, o fiel é tão importante para as pessoas que estão vendo a decisão da deusa, né? Claro que isso tudo é uma linguagem metafórica, né, pessoal? Mas o fiel é tão importante para as pessoas que estão vendo a decisão da deusa que o próprio nome rectum veio da posição do fiel, né? Então o povo passou a valorizar tanto aquela posição rectum, ele se impressionava tanto com essa imagem que passou a chamar o direito de directum ou de rectum, de linha reta, né? Então faz todo sentido. Mas, pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre os elementos dessa simbologia, tá? Veja, a deusa grega tem os olhos abertos. A deusa romana tem os olhos fechados, vendados, na verdade. O grego está muito mais preocupado com a parte filosófica do direito, com a especulação, com o saber abstrato. Os olhos abertos simbolizam a filosofia. Não por acaso o animal que simboliza a filosofia é a coruja. Ela tem os olhos bem abertos, ela está vendo, está pensando, está refletindo. Ora, o direito grego nos trouxe grandes contribuições teóricas, filosóficas. Para os romanos, a deusa tem os olhos vendados. Ela tem, portanto, uma característica que, para os romanos, é a característica essencial para o bom jurista. Os romanos consideravam que o bom jurista era uma pessoa prudente. Então, a prudência era a característica fundamental para o jurista. E por que os olhos vendados marcam ou mostram a prudência?
Olha, por uma razão simples, pessoal. A deusa grega tem os olhos abertos, em tese, ela vê o conflito, ela pensa no conflito, ela reflete sobre o conflito, ela tem a visão fornecendo elementos para essa reflexão. A deusa romana simboliza um direito que é mais parecido com o nosso. A deusa romana representa um juiz que vai ser o pretor, que vai ser o iudex e que vai ser o nosso juiz de hoje. A deusa romana representa um juiz que tem os olhos vendados, ou seja, ela representa um juiz que não vê o conflito, que não viu o conflito. É o nosso juiz no fórum, ele não viu o conflito, ele não sabe o que aconteceu. E aí, para o romano, a palavra ganha uma importância fundamental, sobretudo a palavra falada. Eu já falei para vocês que lex significa lido em voz alta. A lei romana só tem validade se ela for lex, se ela for lida em voz alta. O romano valoriza essa perspectiva da palavra e da palavra falada. Os atos judiciais eram fundamentalmente orais. E olha só como a deusa tem os olhos vendados, como o pretor tem os olhos vendados, como o nosso juiz tem os olhos vendados, eles não veem o conflito, eles não viram o conflito. Tudo o que os juízes e as deusas saberão depende do que as partes relatarem. Essa é a ideia dos olhos vendados. Olha, a deusa romana, o pretor romano, não estavam com os conflitantes no momento em que o conflito aconteceu. Portanto, tudo o que eles vão conhecer depende do que as partes narrarem nos autos. E até hoje é assim. Se não está nos autos, não vai ser levado em consideração pelo juiz. O fato tem que entrar no auto. O juiz não conhece dos fatos que não estiverem nos autos. Portanto, é fundamental que alguém, no caso a parte ou seu advogado, narre para o juiz o que aconteceu. Porque se não contar para o juiz o que aconteceu, ele não pode agir. E é aí, pessoal, que entra a prudência. De onde vem a característica da prudência? Imagine que você tem os olhos vendados. Imagine que você não viu o conflito. E se você não viu o conflito, você não pode decidir ouvindo só uma das partes. Você não sabe o que aconteceu. E se você não sabe o que aconteceu, você precisa ouvir uma parte e ser prudente. Pera, eu só ouvi uma versão dos fatos. Depois você precisa ouvir a outra parte e continuar sendo prudente. Agora você tem duas versões dos fatos. Você precisa exigir provas do que cada um disse para poder tomar a decisão. Essa é a característica da prudência. E quem tem os olhos vendados e não viu o conflito, precisa necessariamente ser prudente. Olha que coisa sensacional, né? Olha a simbologia que está por detrás de uma mera venda no olho, o quanto que ela revela do momento, o quanto que ela revela das ideias jurídicas daquele momento. E tem outra coisa sobre a qual nós temos que pensar também, tá, pessoal? Que é a questão da espada. A deusa grega possui espada. Por quê? Desde o início, a execução do direito na Grécia era estatal. O próprio Estado executava o direito. A espada está nas mãos da deusa. Em Roma, quem está com a espada é o particular. O particular que vence a disputa ganha o direito de agir da justiça romana. Então, o particular que ganha o direito de agir da justiça romana vai usar a espada e não a deusa. Por isso, exatamente, a deusa romana
não segura a espada. Por isso, exatamente, a deusa romana está com as duas mãos na balança. Portanto, a deusa romana representa aquela fase do direito romano em que a execução era privada. E aí, pessoal, nós chegamos a um ponto muito interessante. Por que a deusa romana passa a ter a espada nas mãos? Por que a partir de um dado momento, a deusa romana é representada com os olhos vendados, a espada e a balança? Simples. Porque, como eu mostrei para vocês, no direito pós-clássico, no período do processo extraordinário, a deusa romana representa, com a espada na mão, um Estado romano que passou a executar as decisões. A execução deixou de ser privada. Então, quando nós buscamos uma representação da deusa romana do direito hoje, a maior parte dessas representações decorre da... Pessoal, tivemos aqui uma invasão. Minha filha, ela falou que ia fazer isso, né? Ela veio trazer o Tobias, que é meu ratinho. Esse é o Tobias, Alain. Esse é meu ratinho, ratinho da minha filha, na verdade. Ratinho não, né? É uma ratazana, tá? O Tobias é uma grande ratazana, um rato sensacional, inteligentíssimo, que frequenta aqui a minha casa, né? Ele é um rato nosso, doméstico, e minha filha quer transformar o Tobias num rato pop, né? Então ela está imbuída da ideia de apresentar o Tobias para todos os meus alunos. E a minha filha é a Maria Beatriz, né, que veio trazer o ratinho aqui. Ela está gritando aqui, mas eu acho que ela está fora aqui do recinto. Pessoal, mas no meio da nossa reflexão sobre... E está gravando, hein? Está, inclusive, gravando. No meio da nossa reflexão sobre a deusa romana da justiça, né? Tivemos a presença do Tobias. Tobias Barreto foi um grande filósofo do direito brasileiro do século XIX, né? Aí vem a ideia do Tobias, uma homenagem ao Tobias Barreto. O nosso ratinho, ele é um grande estudante da obra do próprio Tobias Barreto, ele quis saber de onde ele vinha, né? E por isso ele fica na gaiolinha dele lendo muitos livros de direito do século XIX do Brasil. De qualquer modo, pessoal, veja então como que uma mera simbologia, né, uma mera deusa do direito, está revelando para a gente muito a respeito do direito real, do direito que está acontecendo na sociedade romana e na sociedade grega, por exemplo. Mas então, quando a gente procura a deusa romana do direito, ela hoje tem os olhos vendados, tem a espada e tem a balança, que é uma representação que fica até hoje para a deusa do direito, porque a execução se tornou estatal. Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui a respeito da simbologia. Hoje, deixa eu só mostrar para vocês, eu já volto aqui nas questões, tá? E para fazer mais uma reflexão também. Mas hoje, a deusa contemporânea guarda essa imagem que eu falei para vocês. Ela tem a espada, a balança e os olhos vendados. De vez em quando aparece uma cobra, eu confesso que eu não me lembro agora, eu já havia visto esse sentido da cobra, né? Ela pisando na cobra como nessa estátua. Mas a deusa contemporânea, imagina o juiz hoje, tem os olhos vendados porque o juiz não conhece o conflito, ele depende da narração das partes. O juiz só conhece o que foi trazido nos autos. E o juiz contemporâneo é um juiz que tem que ser também prudente, ele tem que ter tempo suficiente de reflexão para poder decidir. E ele tem que ser prudente, ele não pode pensar demais, senão ele também é imprudente. Ser prudente significa não pensar nem demais, nem de menos. A imagem da deusa contemporânea é uma imagem que tem a balança, então o juiz vai decidir usando ainda o princípio da isonomia, de dar a cada um o que é seu, a partir das leis.
Portanto, busca-se uma decisão que equilibre a relação. Em cada um dos pratos da balança, eu tenho um sujeito, um dos conflitantes, e eu tenho que pesar direitos e deveres conforme a medida da lei. E, por fim, a espada significa que a execução é estatal. Portanto, pessoal, a deusa contemporânea do direito tem essas características. Ela é uma deusa que remete ao nosso juiz. Coincidentemente, o nosso juiz guarda essas características da deusa. Então, como eu disse, eu acho muito legal, né? Quando você olha essa representação. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Eu tenho mais uma consideração a fazer ainda. A Francisca, né, que diz aqui, a venda não é para provar que ela enxerga mesmo com os olhos vendados. Então, ela é uma deusa, né, Francisca? Talvez a venda seja mais uma metáfora, mais uma coisa para mostrar para as pessoas que ela vai pensar, né, que ela vai ser prudente. E no caso, Francisca, os romanos que colocam a venda nos olhos da deusa, assim como nós, né, os romanos, eles trabalham ou têm uma perspectiva do direito que é um direito predominantemente oral. Então, eles escrevem pouco nos autos. Fundamentalmente, as decisões e os processos transcorrem de modo oral. O princípio da oralidade é muito forte no direito romano. Então, a venda não significaria aí que o juiz não leu os autos, né? Se a gente fosse maldoso hoje, a gente poderia dizer que o juiz, a venda nos olhos da deusa significa que o juiz não leu os autos, né? Talvez. Seria uma boa reflexão, Francisca, a partir do que você falou. Também tem a questão da venda significar que o juiz não vai diferenciar as partes. Faz sentido, mas também admite crítica, tá? Eu vou voltar a isso mostrando a deusa brasileira do direito. Aí, gente, se eu não perdi aqui, obrigado aí aos elogios da minha filha, né? A Daniela está dizendo que não sabia o significado da espada, só da balança. A espada, Daniela, está ligada a essa ideia da força estatal para executar a decisão. Para algumas culturas é essencial que o Estado monopolize a força. Para outras culturas, nem tanto, tá? Aí a cobra, né, que ela pisa, eu não lembro essa simbologia, Daniela. Eu acho que você escreveu mais ou menos também no momento que eu estava falando. Eu não lembro exatamente qual é essa simbologia da cobra. Depois eu posso tentar resgatar, ou se vocês resgatarem, a gente fala. Antes de eu falar da deusa brasileira, tem um detalhe, tá? Eu queria só explicar para vocês, porque até agora eu tenho duas palavras, rectum e ius. A outra coisa também, o J é uma consoante tardia no latim, e ele deriva do I. Então, vocês vão encontrar, muitas vezes, o direito escrito na sua forma originária. Eu escrevi aí no chat, que é com I, ius. E o direito vai se transformar no jus posteriormente. O J surge depois. Por isso, Iúlio ou Júlio é a mesma coisa. Você está se referindo ao Júlio. Mas originariamente Júlio se escreve com I, é o Iúlio. E você tem muitas palavras que às vezes você encontra grafada com I, às vezes você encontra grafada com J. E eu, por vício, mesmo com J, leio ius, né? Mas você pode ler jus, claro, porque nossa língua é o latim, né? Nós falamos latim até hoje. Então, o português nunca teve um rompimento com o latim, teve uma transformação. O latim foi se transformando ao longo dos séculos. Mas então fica a questão, eu estou em duas palavras. Eu disse que o ius era a palavra preferida dos cientistas, aqui na aula nós estaremos falando ius, e o rectum era a palavra preferida do povo. O que acontece é que na Europa, a partir da Idade Média,
A Igreja Católica monopoliza a produção do conhecimento. Tanto é que o próprio Corpus Juris Civilis vai ficar muito tempo numa biblioteca católica. Ele vai ficar escondido ou esquecido lá dentro e vão redescobrir nas universidades. E todas as universidades, as primeiras universidades, eram católicas. As PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas, estão na raiz das universidades. Todas eram universidades católicas, né? A Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, a Universidade de Coimbra. Então, todas essas primeiras universidades eram universidades católicas. Bom, e o problema está aí. Os padres católicos começam a copiar os textos antigos e a atualizar os livros para esses textos, preservando os textos antigos. Não havia imprensa, então o livro ele era copiado, ele era encadernado, porém copiado à mão. Os padres católicos copiavam à mão os livros, os manuscritos antigos, as peças antigas, os livros antigos, enfim. Qual é o problema? Quando os padres católicos começam a copiar os livros de direito, eles logo criam aversão à palavra ius. Por uma razão simples. O que é o ius? É aquilo o que a deusa do direito falou. Isso é uma blasfêmia, falar que existe uma deusa. Isso é uma violação aos preceitos católicos. Isso é... Esqueci o nome da violação que se comete quando você louva outros deuses, né, para o catolicismo. Mas, enfim, você está cometendo uma conduta que é vista com maus olhos pelos padres católicos. É blasfêmia, né? Blasfêmia, eu acho que é outra palavra ainda, Alain, que é quando você cultiva, né, deuses que não são nem os santos, que também tem muita discussão sobre os santos, mas que não é Deus, né? Então você cultiva deuses. Sumiu, a palavra sumiu, pessoal. São deuses pagãos, né? Mas, enfim. E os padres começam a evitar de usar a palavra ius, porque eles não vão escrever que o direito é aquilo que a deusa da justiça fala. Porém, a imagem da balança é neutra. A balança pode estar na mão de Deus, como às vezes aparece em alguma situação, ou de enviados de Deus. A balança pode estar nas mãos de pessoas boas, ruins, né? Ela em si é um instrumento neutro. E os padres católicos começam a usar rectum no lugar de ius. E como eu falei, as primeiras universidades que vão ter os primeiros cursos de direito são católicas. E elas estão na Alemanha, na Inglaterra, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália. E essas universidades davam aulas ou ofereciam aulas em latim. Então, tanto o alemão quanto o inglês, que não são línguas latinas, quanto os outros que falam línguas latinas, como o francês, o italiano, o espanhol, todos estão estudando direito em latim. E para todos, os padres professores estão lecionando aulas falando do rectum ou do directum. E essas palavras vão entrar nos idiomas alemão, rechts, no inglês, right, como eu mostrei para vocês, e nos idiomas latinos, francês, italiano, droit, né, o italiano, o espanhol, o português. Então, para todas essas línguas, a universidade vai influenciar na preferência do uso do rectum. E por isso o direito se torna o nome do fenômeno e não o jurídico. O jurídico vai voltar tempos depois, quando o direito deixar de ser um assunto exclusivamente religioso das universidades, e aí será usada também a palavra jurídico. Mas é por isso que, num dado momento, a palavra direito se consuma e se consolida
como representando o fenômeno. Bom, dito isso, para finalizar essa fala sobre a etimologia e a simbologia, eu queria mostrar uma foto para vocês, tá, pessoal? Que é a foto da deusa brasileira. Eu estou chamando de deusa brasileira a estátua da justiça que está sentada na frente do Palácio da Justiça, que é a sede do STF. Eu já mostrei para vocês o que a simbologia significa, né? E nós podemos pensar muitas coisas a partir dessa imagem. A deusa brasileira está sentada, tem os olhos fechados ou vendados, deveria ter escrito vendados, tem uma posição ereta, estranha, ela é muito ereta, parece que está se distanciando das partes, e a espada está no seu colo. A espada não está em riste, não está em tese pronta para o uso. Parece que ela está só no seu colo, ela está só segurando a espada. E a deusa tem os pés descalços. Mais uma coisa, eu não coloquei aqui, né? Ela não tem balança. Olha quanto que essa imagem pode dizer para a gente. Primeiro, os pés descalços podem significar, no sentido positivo, que a deusa está próxima do povo. Nós representamos no Brasil, por muito tempo, o povo com os pés descalços. Esse é o lado positivo. Eu não sei. Eu também posso fazer uma leitura crítica. É o juiz que está com os pés descalços porque não sai do seu gabinete, ele não vai para a rua, ele não vai ver o conflito, ele não vai ver o litígio, ele não vai falar com o povo. Eu posso inverter a representação, conhecendo o judiciário brasileiro. A deusa brasileira tem uma posição muito ereta. Olha, dá a impressão que quem vai falar o direito para ela vai estar aqui embaixo, distante dela, e ela não se curva para ouvir. Eu poderia criticar essa posição excessivamente ereta, dizendo que talvez ela não tenha interesse pelo conflito das partes. Ela está mais preocupada com a pose, estar ereta, do que em saber exatamente o que as partes têm a dizer para ela. Sobretudo porque ela está com os olhos vendados. E se ela está com os olhos vendados, ela não viu e não vê o conflito. Ela precisaria ouvir. E eu tenho outro problema dos olhos vendados, que é o oposto do senso comum. Aqui no Brasil, as partes são desiguais. Eu tenho empresas fortíssimas, consumidores fraquíssimos. Eu tenho empregadores fortíssimos, empregados fraquíssimos. Eu gostaria que ela abrisse os olhos para ver a desigualdade. Eu gostaria que ela corrigisse a desigualdade. Claro, o sentido positivo é que ela tem os olhos vendados e não privilegia os mais fortes. Mas o sentido negativo, que foi o que eu trouxe para vocês, é que ela tem os olhos vendados e justamente por isso não corrige as injustiças. A deusa brasileira tem a espada no colo. Talvez porque ela sempre demore para usar a força. Ou ela, eventualmente, nem sequer use a força para os casos em que realmente precisaria usar a força, corrigindo as injustiças sociais. Além disso, ela ainda tem os olhos fechados, está ereta, a espada está no colo, tem os pés descalços e ela está sentada. Eu não lembro de deusa da justiça sentada. E aí eu lembro que os processos no Brasil demoram muito. Eu lembro que os processos no Brasil não andam, literalmente. E ela está sentada. Foi julgado recentemente pelo Supremo o caso mais antigo do Brasil, não sei se vocês viram. Esse caso diz respeito aos herdeiros da princesa Isabel.
discutindo uma questão do fim do império. Estamos falando do século XIX. Ora, dá a impressão que o judiciário brasileiro não anda, e a Deus está sentada. Então, ela traz uma representação, né, de uma justiça que não tem muito interesse, que não tá meio letárgica, né, sem vontade de agir. E o pior, né, ela não tem balança. É uma representação que mostra que talvez ela não tenha critérios. Talvez a justiça brasileira seja uma justiça que é cega, não vê as injustiças e ainda julga sem critérios. Aproveitando aí a manifestação da Francisca, né, ela não deve ler os autos, ela não quer ouvir as partes e ela não tem critérios. E aí, Francisca, eu vou dizer para você que eu tenho uma impressão muito parecida com a sua, tá? Você disse que é uma senhora de escravos que está na Casa Grande. Eu vou só atualizar a minha impressão. Ela me parece, com perdão do estereótipo, tá, gente? Ela me parece uma dondoca que foi passear no shopping Cidade Jardim, comprou uma espada numa loja de coisas antigas, chegou à sua casa, está enchendo a banheira para tomar um banho de espuma, colocou a espada no colo que ela comprou só para enfeitar a casa, e quando ela está prestes a entrar no banho, vem o conflitante contar o seu conflito. Ela está completamente desinteressada. Ela é a senhora de escravos, né, que está na Casa Grande. Ela está completamente desinteressada. Ela está mais preocupada em tomar o banho de espuma dela, porque ela teve um dia dificílimo escolhendo uma espada antiga para enfeitar a parede da sua casa. Eu sou muito cruel na minha interpretação, mas pelo menos a Francisca trouxe algo um tanto parecido, né, com essa visão. E aí, pessoal, você vai perguntar para mim, será que isso foi intencional? Será que essa estátua foi feita por um artista ítalo-brasileiro? Eu esqueci o nome do escultor, desculpa, minha memória está péssima hoje. Foi feita por um escultor ítalo-brasileiro no contexto de construção de Brasília. Quem participou da construção de Brasília? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. São pessoas normalmente associadas, independentemente de ideologia, mas a um pensamento crítico. Então, são arquitetos associados a um pensamento crítico, e eu não sei dizer se o escultor que foi convidado para fazer essa estátua quis criticar, ou se aconteceu sem querer, se ele simplesmente fez uma obra que retratou isso. Ninguém sabe se o Machado de Assis, quando falou da Capitu, quis contar uma história de uma moça que subiu na vida da única forma que podia subir na vida no século XIX, que era pelo casamento, se casou com o senhorzinho, então a Capitu se casou com o Bentinho, que era o senhorzinho, esse senhorzinho destratou a Capitu, ele se cansou da Capitu, ele é movido pela veleidade, é um senhorzinho fútil, ele se cansou da Capitu, e aí, movido por suspeitas vagas, por interpretações forçadas, ele justificou para a sociedade, para a elite carioca, o porquê que ele deu um pé na bunda da pobre Capitu. É um livro que eu não sei se o Machado de Assis quis ou não, mas que retrata a profunda violência dos senhores para com as mulheres e para com os agregados. E mostra uma sociedade machista. E o que é pior do livro Dom Casmurro é que o Bentinho deu um pé na bunda da Capitu, escreveu um livro em que só ele fala. Em nenhum momento alguém ouve a Capitu. Em nenhum momento alguém leu o livro da Capitu. Com base em um livro
escrito por um homem, senhor, que justifica o pé na bunda da Capitu, pondo a culpa na Capitu, com base nesse livro, a sociedade brasileira faz e refaz julgamentos de quem? Da Capitu. Eu nunca vi um julgamento do Bentinho, porque o Bentinho é o senhor. O Bentinho é o Paulo Guedes. O Bentinho é o homem branco que está no poder. Olha, Alain, ninguém julga o Bentinho, viu? Ninguém julga. Todos julgam a Capitu, que não teve direito a uma única palavra, porque quem escreveu o livro foi o Bentinho. Ora, o que falta para quem julga o Bentinho? Aquela que é a maior característica do jurista para o romano: prudência. Se você lê um livro escrito por um homem branco da elite carioca, falando de uma mulher, e condena a mulher, você foi imprudente. Bom, ninguém sabe se o Machado quis escrever isso ou se ele só quis contar uma história da sua época e ele era tão bom escritor que ele deixou, que ele fez com que essas coisas aparecessem para a posteridade. Ninguém sabe. Ele quis fazer isso ou ele quis falar realmente como um membro da elite que ele talvez não fosse. Mas a mesma coisa se aplica a essa escultura. Será que o escultor quis denunciar o poder judiciário brasileiro? Ou será que ele não quis? E aí a minha conclusão é desconcertante. Para a análise da arte, isso é irrelevante. Você não vai analisar a vontade do autor. Você não vai analisar a vontade do escultor. Quando você analisa uma obra de arte, você só analisa a obra de arte. E aí, nela, quando você pega o Dom Casmurro, o livro, exclusivamente ele, você tem que ler o livro. O Machado de Assis não existe. Existe o Bentinho, que é um personagem. Quando você vai ver a escultura, não importa quem fez a escultura, importa o que está lá. E essa escultura, olhando só para ela, é espetacular. Ela é sensacional, porque ela desnuda o poder judiciário brasileiro. E muito obrigado, Francisca, pelo que você falou agora há pouco. Eu não vi ainda a sua última fala, mas muito obrigado pelo que você falou agora há pouco, porque é grandioso. Você viu tudo o que ele mostra. E você disse aqui pra gente, o poder judiciário brasileiro está na Casa Grande. Ele não está na senzala, ele está na Casa Grande. E é isso o que nós conseguimos ver nessa escultura. Então eu repito, pessoal, se o autor quis ou não dizer isso, não importa. O que importa é que olhando para a obra, olhando para a escultura, eu posso dizer para vocês, essa é uma extraordinária representação da justiça. É uma das maiores deusas da justiça que nós podemos ter, porque ela mostra o poder judiciário brasileiro. E aí, Francisca, é o caso da menina que foi fazer o aborto, porque casos de meninas de 10 anos estupradas no Brasil, infelizmente, nós temos aos montes, né? Eu estou imaginando, Francisca, que é o caso da menina, da menina que foi fazer o aborto e todo mundo, e muitos estavam condenando a menina, né? É bárbaro. E o que é pior, né? A menina perdeu o direito à própria história, né? A menina perdeu a vida que ela tinha. Ela teve que se mudar. Além de ser vítima do estupro, a palavra da moda é cancelamento, né? Ela está sendo cancelada, ela está sendo apagada. Ela vai ter que começar de novo. Isso é bárbaro, né? É bárbaro. Quer dizer, além dela ser condenada por alguns grupos da sociedade, ela está
ela teve que ser afastada do lugar em que ela mora, como se isso fosse normal, quer dizer, ela vai pagar, ao invés de o Estado dar proteção para ela viver onde ela quiser viver, tentando superar o trauma, não, ela vai ser apagada, ela vai ter que recomeçar do zero. É um absurdo, pessoal, é um absurdo. Mas, gente, vou interromper aqui a gravação.